Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Só Tenho 20 Anos, o meu podcast é hosted by me. Esqueci como é que fala, apresentado por eu, Carol Templone. Bom, no episódio de hoje nós vamos falar sobre um tema muito legal que eu amo, que é sobre os hobbies. Hobbies que a gente tem na nossa vida. Hobbies. Ai, o que é um hobby? Bom, um hobby é um hobby. Gente, um hobby é um hobby. Mentira, gente, mentira. Eu trouxe uma definição aqui de hobby pra vocês, ó. Olha como é que eu sou dedicada para esse podcast. Eu trouxe, ó. Hobby é uma palavra que vem da língua inglesa, que significa uma atividade realizada regularmente nas horas de lazer. Ou seja, é um passatempo, né, gente? O que a gente faz? É aquela pergunta. O que você faz? O que você faz quando você não tem nada pra fazer? Esses são os nossos hobbies. Você tem um hobby? Uma coisa que você gosta de fazer? Eu não gosto dessa pergunta. Assim, eu não gosto muito dessa pergunta porque sempre me perguntam isso. Acho que todo mundo, né? Todo mundo sempre acaba perguntando isso alguma vez na vida. Sendo perguntado, né? Sendo perguntado e perguntando também, até pra conhecer uma pessoa e tal. Ou num processo seletivo. Nos processos seletivos, sempre, gente. Meu Deus, sempre tem essa pergunta. E eu odeio essa pergunta porque eu gosto de fazer muita coisa. Tipo, tem muita coisa que eu faço como hobby. Eu tenho muitos, assim, talentos. Eu, desde novinha, eu sempre gostei de coisas muito artísticas. E artístico que eu quero dizer, assim, tudo. Praticamente, quais são seus hobbies? Todos. tem, co- tem como falar todos? Porque são todos. Bom, mas o assunto que eu queria trazer aqui é sobre a importância de ter esses hobbies e sobre pra gente pensar um pouco sobre como é a nossa relação com os nossos hobbies. Vocês vão entender. Bom, eu vou contar um pouco da minha história, né? Como eu falei, desde pequena, assim, no maternal da minha escolinha que eu estudava, eu sempre tive incentivo para me inscrever em coisas artísticas. Então, sempre tinha uma dancinha da escola, e aí eu participava na minha escola. Era mais na minha escola, né? Tinha uma coisa na escola, aí tinha tinha ginástica artística, eu fazia ginástica artística também, mas hobbies não são só coisas artísticas, né? Também eu já fiz escola de futebol também, futsal, né? Que é futebol de quadra. Eu já fiz natação quando eu era menor, e aí eu fui crescendo, aí eu fui querendo fazer outras coisas, né? Mais artísticas também. Aí desde pequena eu faço dança, desde pequena eu faço aula de jazz. Assim, desde os 7 anos eu faço. Eu parei no meu ensino médio, no meu terceiro ano, infelizmente. Infelizmente, queria ter continuado, de verdade. Mas aí eu fui fazer dança contemporânea depois, e teve uma época que eu fazia jazz e balé. Então, eu sempre amei muito dança. Eu sempre fiz algum instrumento, então eu comecei a fazer aula de teclado também, muito novinha, assim. Eu acho que eu tinha uns 9 anos quando eu comecei a fazer aula de teclado, aí depois fiz aula de piano, aí depois resolvi aprender violão e ukulele também, durante a pandemia. Depois que eu descobri os instrumentos, eu comecei a cantar também, então eu amava. Gente, eu amo cantar até agora, né? Até hoje. Eu amo cantar, tem muito tempo que eu não canto. Muito tempo. Antes eu cantava assim sempre, gente. Eu gravava cover do meu Instagram. Nossa, eu amava. É... Outra coisa, né? Tipo de. Acho que isso conta como um hobby também, porque eu gosto muito de aprender línguas, né? Então, eu acho que isso é um hobby, sim. Porque eu tenho prazer de estudar línguas, assim. Não é uma coisa que eu faço só pra aprender, sabe? Então, eu aprendi inglês. Aí, ano passado, eu comecei a fazer espanhol, parei. Mas aí eu
Depois que eu aprendi o inglês, eu comecei a aprender francês e agora eu pratico francês, né, todos os dias aqui na França. Então, também faço aula de francês. Que mais? O que mais? Gente, eu acho que até assim, eu acho que até grupos de igreja são considerados hobbies, tá? Porque é uma característica sua, né? Tipo, eu lembro que eu participava muito da igreja, assim, quando eu tinha 15, 16, 17, 18 anos, até agora, né? Aos 20 eu participo, mas agora no intercâmbio eu não participo mais. Mas, assim, nos meus tempos livres, né? No tempo livre, assim, eu dedicava muito à igreja também, então eu acho que também é uma forma, é um hobby, assim, não é tão hobby, mas acaba sendo um hobby. Já participei de coral também, do coral da minha faculdade, e com certeza tem mais coisas, gente. Eu acho que até dirigir é um hobby, não sei. Porque eu me sinto muito bem dirigindo também, não sei se é um hobby, né? Mas eu gosto de dirigir também. É, acho que esses são os meus hobbies. Até perdi o que eu tava falando. Qual era o meu gancho na hora que eu puxei esse assunto, mas tudo bem. Lembrei, gente, o que eu tava falando agora. O que eu tava falando era que eu tenho vários talentos, sempre tive vários talentos. E uma coisa que aconteceu comigo é que eu nunca gostei das matérias tradicionais da escola. Então, por exemplo, a única matéria que me chamava um pouquinho de atenção era português, interpretação de texto, que aí eu acho que já vai um pouco pra parte artística também, né? Que tem poemas, aí tem textos, crônicas. Gente, eu era viciada em crônica. Eu amava crônica. E hoje em dia, o que eu faço? Escrevo crônica. Enfim, eu gostava de artes também. Gostava bastante de artes. Mas o restante, gente, era assim, matemática eu odiava, não via propósito nenhum. Física eu odiava, química eu odiava, não via propósito nenhum. Nem quando era laboratório, sabe? Assim, laboratório. É porque assim, tem uma coisa na escola que o pessoal é viciado em laboratório, né? Nunca vi. Na minha escola, por exemplo, quando tinha laboratório, não sei se vocês estão entendendo o que eu tô falando, mas laboratório é quando você vai para um laboratório. Geralmente é um laboratório de química, que é aí que você pode misturar, né, as composições químicas ou, tipo, ver algum experimento físico ao vivo e tal. Ou de biologia também, que aí você pode ver no microscópio, né? E o povo era viciado em ver no microscópio e tal, né? Quando tinha laboratório, era assim, nossa, gente, hoje tem laboratório. Eu ficava assim, não, preferia ficar na sala, né? Nem educação física, assim, eu gostava tanto. Qual outra? Geografia, história, também não via muito propósito, assim, e tal. Eu gostava de inglês, porque é um dos hobbies meus, né? Mas, enfim, eu nunca gostei das matérias tradicionais do colégio. E eu acho que se eu não tivesse essa minha base, né? Esse meu gosto por tantos hobbies assim, ou pelo menos se eu não tivesse uma saída que não fosse a escola, eu não sei do que seria da minha vida hoje. Então, isso também reflete na nossa vida profissional, né? Eu tive muita sorte de, assim, escolher uma profissão que é também uma parte do meu hobby. Que é marketing, né? Eu faço relações públicas, mas envolve muito marketing, muita fotografia, muito audiovisual, e eu amo essa parte. Mas se eu tivesse escolhido outra faculdade, se eu não tivesse uma base de hobbies, uma base de coisas do que fazer, nem no processo seletivo do estágio eu ia passar, ou do emprego eu ia passar. Dependendo, né, gente? Dependendo, claro. Tem profissões, né? Tem empresas que, claro, gente, não te perguntam o que que você faz no seu tempo livre. Você só faz uma prova e aí você passa, e aí ótimo, né? Mas mesmo assim, é importante a gente ter uma válvula de escape ali do nosso dia, nem que seja. O meu hobby é assistir a série X.
ou ouvir a música X. Nem que seja isso, porque, bom, agora que eu tô aqui na França, eu vejo cada vez mais que o trabalho, ele faz parte da nossa vida, mas o lazer faz muito mais sentido do que o trabalho. E valorizar muito mais o lazer do que o trabalho é uma realidade em várias culturas. Tipo, aqui na França, eles têm um intervalo de 2 horas de almoço. Assim, né? Só um exemplo. Porque eles valorizam muito mais passar o tempo com família, amigos, ter uma refeição digna ali, né? Do que correr e fazer o trabalho rápido. E aqui, na minha cidade, pelo menos, as coisas fecham muito cedo e abrem muito mais tarde. E aí, gente, é muito interessante isso, porque eles têm um período, tipo assim, o comércio, principalmente o comércio de comida, tipo restaurante, por exemplo, ele só abre no horário de almoço, que é tipo umas 2, 3 horas ali à tarde, e ele fecha durante o dia, e ele só abre de novo no horário da janta, que ali fica umas 4, 5 horas. E aí isso dá o tempo ali de trabalho, que deve ser diferente na França do que no Brasil. Mas isso é muito interessante de ver como que outras culturas, né, dão muito mais ênfase no tempo livre, no descanso, do que no Brasil. É claro, gente, que assim, devem ter leis e coisas e outros aspectos e tal que compensam isso. Mas mesmo assim, durante a semana, você tem uma pausa ali durante o seu dia que você pode usar para fazer o que você quiser. E esse é aqui é um país que valoriza isso. Mas, retomando ao assunto, eu trouxe também alguns benefícios pontuais de ter hobbies que não seja Instagram. Porque assim, sério, agora eu não tô querendo dar um discurso assim de ai, porque quem fica no Instagram é uma pessoa horrível. Não, porque eu, inclusive, perdi muitos dos meus hobbies aqui na França. Eu não tenho a oportunidade de, sei lá, participar. Na verdade, eu tenho, tá? Mas eu prefiro muito mais ficar em casa. Eu não terminei a minha fala, né? Eu não tenho oportunidade de participar de um grupo de dança. Pronto, terminei. Eu tenho mania de cortar. Mas, Mas eu prefiro ficar em casa mexendo no Instagram do que fazendo outras coisas. Mas enfim, trouxe aqui uns benefícios pontuais de ter um hobby. Primeiro benefício é que, assim, como eu já falei anteriormente, tem 1 milhão de possibilidades de hobbies. No final do podcast eu vou trazer uma lista de hobbies legais. Não, legais não, né? De hobbies mesmo. Pra você aí ver se você gosta de praticar um, ou se você gostaria, né, de começar e tal. Enfim, existem 1 milhão de hobbies e, gente, é sério, depois que você começa, vira um vício, assim. E eu lembro que na época, gente, é surreal fazer uma coisa que você gosta muito, é, com uma frequência, sabe? Assim, o tanto de. Como é que fala aquele hormônio do prazer que você sente? Serotonina? Da felicidade, né? Não sei. Mas é surreal a quantidade que isso tem, porque eu lembro que quando eu ixi, compusi, compunha. Quando eu fazia as minhas músicas, porque eu gostava de compor músicas, né? Durante a pandemia. Acho que durante a pandemia todo mundo desenvolveu um hobby, né? Ou pelo menos tentou desenvolver um hobby. Mas enfim, eu tentava fazer as músicas. Enquanto eu tava fazendo, que eu percebia que um verso rimou com o outro. Gente, era assim, meu Deus, eu falava,
nossa! Aí vem um hormônio, assim, uma coisa de alegria, assim, e era viciante. Cada vez eu queria mais, 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 e era, tipo, era só um hobby, né? De compor músicas. Mas enfim, existem muitas opções de hobbies, então se você não se deu bem com uma coisa, você vai se dar bem com outra. É, nem que seja assistir uma série, ou, ai, meu hobby é ler, né? Ler, enfim, a gente se dá bem com alguma coisa, pelo menos a gente se dá bem. Tem pessoas que não são, tipo assim, zero, que são zero artísticas, mas não sei, existem 1 milhão de possibilidades de hobbies e de talentos que todo mundo tem um talento, né? E talento é ligado ao hobby. Então, assim, não importa qual que seja, gente, o seu talento é. Ah, eu sei explicar muito bem coisa X. Isso pode ser um hobby também, explicar coisas. Eu penso assim, gente, eu sou muito aberta com essa questão de talentos e hobbies. O segundo benefício que eu trouxe foi que é muito mais fácil encontrar um grupo de amigos quando você tem um hobby. E aí fica melhor ainda, fica um combo, porque você já encontra uma pessoa que tem um interesse em comum com você. Pronto, já é seu amigo. Praticamente, gente, se você, por exemplo, se você tá numa aula de dança, é óbvio que as pessoas que estão ao seu redor vão gostar de dança. Então pronto, você já tem um interesse comum, já tem uma coisa pra conversar. Pronto. Eu vou dar um exemplo meu, que as minhas amigas, elas sempre me perguntam assim, como que você conhece tanta gente assim? Meu Deus, elas sempre falam, ai, a agenda da Carol é super ocupada, porque ela conhece muita gente. Tipo, nossa, é difícil encontrar com a Carol porque a agenda dela é muito ocupada. Realmente, gente, a minha agenda costumava ser muito ocupada. Atualmente não, porque eu comecei estágio e aí, o que eu fiz? Comecei a desistir dos meus hobbies, comecei a parar de dançar, comecei a parar de ir na aula de... Não fazia aula de canto, né? Mas eu fazia coral. Enfim, mas... E aí eu percebo, né, assim, que eu realmente tenho uma quantidade de amigos grande, assim. Mas não são... Calma, deixa eu terminar o raciocínio, gente. Não são... Esses amigos, eles não são de um lugar só. Eles são de todos os meus lugares que eu participo, porque eu participo de muitos lugares. Então, teve uma época que eu ia pra escola, aí depois da escola eu ia pra dança, aí da dança eu ia pro inglês, aí do inglês eu ia pra igreja, aí da igreja eu ia pro... Entendeu? Aí eu tinha outra igreja que eu participava também, tinha 2 igrejas, e aí tinha os meus amigos do meu outro colégio que eu também participei de vários... Participei não, né? Fui aluna de 3 colégios diferentes. Então, assim, eu sempre me coloquei em várias situações que eu poderia conhecer pessoas. E eu, como sou uma pessoa legal, né? Gente boa, fiz amigos. E aí, se você, com certeza, se você... Nem que seu hobby seja assim, eu gosto de tirar foto. Com certeza tem um grupo de pessoas que tiram foto. E aí você aprende com essas pessoas a tirar melhores fotos, né? E também acaba ganhando amigos nesse processo. Então as pessoas, sério, as pessoas que têm mais hobbies que eu conheço são as pessoas que têm mais amigos. É impressionante, tipo assim, ou às vezes, claro, né, depende da personalidade da pessoa. Às vezes a pessoa é super extrovertida e tal, mas eu, por exemplo, sou muito introvertida, então, se tiver num grupo assim, de as pessoas super conversando e tal, eu vou estar só escutando. Só escutando. E aí, quando for a minha hora de falar, que eu falo. Mas eu não chego assim, falando, igual com todo mundo. E aí, até isso, até assim, eu participar de aulas de dança, por exemplo. Na aula de dança, ela é constante. E isso, eu já tenho dificuldade de falar com as pessoas. Então, por causa dessa constância que eu consegui fazer amigos.
Eu fiquei, sei lá, 10 anos na dança. Então, naturalmente, eu tive 10 anos pra conversar com as pessoas. Se o meu hobby é ir numa festa, não sei se isso pode ser considerado um hobby, né? Mas vai que é, né? E aí é ir embalado, por exemplo. Ai, meu hobby é embalado. Não sei. E aí, você vai em várias baladas diferentes. Então, pra mim, seria impossível fazer amigos. Porque eu não tenho tempo suficiente ali pra ter meia hora de falar. Agora, se eu tenho 10 anos pra falar, aí eu vou ter muita coisa pra falar. Com muitos amigos diferentes. Deu pra entender, mais ou menos? Às vezes você tá se sentindo sozinho. E aí, se você encontra um hobby, pronto, gente, sério, não dá 2 meses, você já faz assim, uns 3 amigos. No mínimo. No mínimo. O terceiro e último benefício que eu trago é que o hobby te ajuda a esquecer dos seus problemas. Uau! Esse é o melhor de todos, né? Assim, eu lembro quando eu tinha aula de dança, eu sempre falo da minha aula de dança porque realmente, gente, dança é um combo, né? Porque junta a parte artística e os exercícios físicos. E aí pronto, acabou. Não tem mais felicidade do que isso pra mim. Porque eu não gosto de fazer exercício físico, mas seu hobby pode ser um vôlei, um futebol, sei lá, um esporte. Pode ser academia, né? Malhar, crossfit, né? Enfim, o que eu estava falando era que te ajuda a esquecer dos seus problemas. E não só dos seus problemas, mas a sua vida. Da sua vida, entendeu? Você entra em um transe ali. Você já viram aquele filme Soul? Gente, essa é uma dica. Filme Soul, da Disney. Soul. Essa é a dica. Ai, será que eu devo fazer uma coisa assim? Tipo assim, no final de cada episódio eu faço uma dica. Dica de alguma coisa. Ai, gente, isso pode ser uma ótima coisa, né? Mas tudo bem. Vou pensar sobre. Dica do filme Soul. Nesse filme da Disney. Ai, eu acho que eu vou ver ele hoje. Tá, continuando. Tem um momento que a alma lá. O filme ele é sobre. Muito sobre hobbies também, tá? Mas é sobre uma alma. É uma coisa meio ficção, assim, né? Mas é sobre uma alma que ela quer encontrar o motivo pra ela ir pra Terra. Praticamente isso. Eu tô resumindo muito o filme, mas tudo bem. Mas tem um momento que essa alma, ela entra em um lugar lá, um espaço físico, que é um espaço em que tá todo mundo praticando um hobby, uma coisa que gosta muito de fazer, que todas as almas estão praticando. E aí ela vê várias almas assim flutuando e esse é o momento em que as almas estão em transe. Então eu realmente acho que é isso, assim, quando a gente tá fazendo um hobby, a nossa alma fica em transe. Assim, o nosso cérebro fica em transe. A gente esquece das responsabilidades, das coisas e tudo. E isso, assim, é a coisa mais importante da nossa vida, né? Porque, bom, aquela frase, a gente só vive uma vez. Se a gente vive uma vez, a gente vai ficar toda hora mexendo, às vezes no Instagram. E aí, no Instagram não tem como a gente esquecer dos nossos problemas. Não tem. Porque se o seu problema é um relacionamento, acabou. O seu Instagram, você vai lembrar do relacionamento com certeza, né? Ou você segue a pessoa e tal. Se o seu problema é o trabalho, seu trabalho vai estar no Instagram. Então, não é. Ou assim, ou não fazendo nada, enfim. Perdi meu raciocínio de novo. Os nossos hobbies são a maneira mais saudável, né, de esquecer dos nossos problemas. E ainda a gente ganha o benefício com isso. A gente ainda ganha o benefício de que você tá praticando alguma coisa legal pra você e que isso vai contribuir pra sua personalidade. Olha que coisa top. Porque existem outras formas de esquecer dos nossos problemas, mas geralmente essas formas são prejudiciais, né? E aí, os hobbies, pronto, você tá ganhando alguma coisa. Então, assim, sério, eu sou muito assim. Eu acho que às vezes as pessoas devem até me achar metida, porque eu gosto muito da minha personalidade mesmo. Eu gosto muito porque eu falo, meu Deus, eu sei falar muito sobre música, sobre dança, sobre. É mais ou menos sobre essa parte artística, né? Sobre fotografia, sobre
igreja, sei falar também, né? Sei falar sobre o que mais? Sei lá, podcast, sei falar sobre isso. Eu sei falar sobre vários assuntos que me deixam muito feliz, assim, e eu falo isso com paixão. E é legal a gente falar das coisas com paixão, a gente praticar as coisas com paixão, porque isso traz muitos benefícios pro nosso corpo e a gente ainda. Outro benefício dentro do benefício é que isso aumenta a nossa criatividade, então às vezes você é uma pessoa zero criativa, ou às vezes você é uma pessoa hiper criativa, e aí você pode ser hiper mega ultra criativa se você praticar algum hobby. Com certeza, né? Se você é criativo, você pratica alguma coisa com frequência, né? E isso ainda, quando você. Depois que você pratica um hobby, né? Assim que você volta para sua realidade, né? Que é o seu trabalho, estudo, enfim. Você fica muito mais motivado pra fazer as coisas. Eu lembro que na época que eu dançava, gente, assim, sério, era só dançar que eu esquecia de tudo, pronto. E aí no outro dia eu estava nova, de novo, pra outro dia. Pra outro dia, pra estudar e tal. Não trabalhava ainda. Mas realmente é assim, é como se fosse uma pausa, né? Da sua vida caótica. É como se fosse, não, é uma pausa da sua vida caótica que te dá muito mais motivação pra reverter o estresse e as coisas que estão rolando na vida. Por fim, trouxe uma lista, como prometido, de hobbies, mas essa lista é até pequena, porque existem muitas outras opções de hobbies. Pra mim, se você for me perguntar, sério, eu vou falar que tudo é hobby, tudo. Tudo. Que te deixa feliz, que te faz esquecer da realidade, pra mim tudo é isso. Não, tudo é hobby. Menos que seja alguma coisa assim, que vai trazer um prejuízo, né? Pro seu corpo, pra sua saúde mental. Aí não, né? Aí também não. Mas enfim, olha a lista. Primeiro fotografia. Produzir um trabalho criativo, tipo podcast. Jogar videogame, fazer trabalhos manuais, praticar uma atividade física, pintar ou desenhar, praticar um esporte, escrever, dançar, cozinhar, patinação, esportes radicais, tipo escalada, sabe? Canoagem, fazer voluntário também pode ser um hobby, como eu falei, na igreja pra mim era um voluntariado, né, porque a gente não recebia nada, então, viu? O hobby da igreja tava certo. Tocar um instrumento, participar de algum grupo de debate que você goste muito e até montar um perfil nas redes sociais, então, realmente, assim, eu como estudante de relações públicas, eu sinto muito prazer em, às vezes, montar um perfil que é meu, sabe? Alguma coisa criativa. Tudo que é criativo, gente, eu fico assim, amo. Bom, essa é uma pequena lista de hobbies. Tem mais, né? Tem muito mais. Eu fiquei insatisfeita com a minha lista porque eu achei que seriam mais hobbies. E aí procurei mais. Viajar, fazer camping. Camping, tem gente que gosta, né? Muito. Escrita de poesia, DIY, sabe? Faça você mesmo. Tipo, faça você mesmo, aquelas coisas manuais, né? Já falei, né? Coisas manuais. Tricô, crochê, conheço muitas amigas que gostam de tricô, crochê. Até maquiagem, coleções, fazer coleções. Nossa, ai gente, eu acho que eu vou começar. Eu fiz uma coleção de imã agora. Viu? Isso também é um hobby dos lugares que eu fui. Viajar. Eu já falei viajar? Falei, né? Já falei. Não sei. Aprender idiomas. Falei que aprender idiomas era um super hobby. Produção de música, observação de estrelas, realmente. Jardinagem, desenho, criação de vídeo, edição de vídeo, programa de computador. Tem gente que gosta muito, né? De fazer programas pra computador, tipo, programação mesmo, né?
jogos de tabuleiro, quebra-cabeça, yoga, ciclismo, natação. Tá vendo? Gente, tem muita coisa pra fazer. Mesmo que você não for uma pessoa atlética nem nada que não gosta de exercício físico, como eu, que só amo dança. Os hobbies levam trabalho para serem descobertos. Eles podem mudar ao longo do tempo, porque os meus hobbies não são os mesmos do que eu fazia antes. E que bom que eles mudam, né? Porque a gente tem mais oportunidade de descobrir novas coisas. Principalmente quando você só tem 20 anos. Uou, gente, que fecho! Que fecho, hein? Na cara da sociedade esse aí, hein? Que finalização de podcast incrível. Gente, ó, esse é o podcast de hoje. Muito obrigada por escutar até aqui. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal. Mentira, não tem canal. Mas dá 5 estrelas. Sabia que tem como dar 5 estrelas no Spotify, gente? Eu não sabia antes. Mas tem como você avaliar o podcast. Então avalia em 5 estrelas. Pra eu me sentir incrível e podcaster. Tá bom? Beijo, até o próximo episódio. Tchau!